Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, porque Ele nos conduziu até aqui e porque nós temos a oportunidade de poder louvar e engrandecer o nome do Senhor junto com essa juventude dessa igreja que é tão viva e que tem buscado servir ao Senhor. Graças a Deus por isso. Amém? Você está estranhando o púlpito? Tá, né? Então, apresento a vocês nessa noite o púlpito da nossa juventude. Fiquem tranquilos, meus irmãos, ele não vai ficar aqui, ele vai ficar no espaço lá em cima, no primeiro andar, e foi uma bênção que Deus nos deu, feito todo de material reciclável, 0800, né? A pessoa que fez pediu para eu não revelar quem era, mas o projeto desse púlpito é da Rebeca. Então, que Deus continue abençoando essas pessoas que têm se disponibilizado a ajudar o reino de Deus e tem abençoado a nossa juventude. Amém? Você reparou que o pessoal está de amarelo hoje aí? Porque nós estamos no mês de setembro, e setembro amarelo, que é a lembrança ou um movimento que originou no sentido de fazer um alerta em relação à prevenção ao suicídio. Hoje pela manhã na nossa EBD nós tivemos uma EBD especial falando sobre isso, sobre suicídio. A irmã Meire, esposa do pastor Moisés, psicóloga, trouxe alguns dados e algumas situações que realmente nos alerta para essa situação. E sabe que é interessante que eu não sabia, e eu trabalho com juventude há pelo menos 10 anos. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos? No mundo. Você sabia que no Brasil nós temos um número em média de 11 mil suicídios por ano? Desses 11 mil suicídios por ano, 45% dessas pessoas, 45% desses 11 mil são jovens que têm entre 15 e 19 anos. 45%. É assustador. Por isso, esse trabalho, por isso que a gente faz, por isso uma igreja que investe na sua juventude é algo extremamente importante e fundamental, porque nós não estamos gastando dinheiro, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos salvando vidas. Dentro de uma realidade tão corrida que nós temos hoje, de muitas cobranças a partir da sociedade em relação a vários fatores da nossa vida, o volume de informações que a gente recebe, que eu tenho para mim que humanamente é impossível processar, mas a gente tenta processar, e isso tem sido causa de uma série de situações que tem trago problemas para as nossas vidas, relacionais, emocionais, sentimentais. Isso tudo é porque a gente está tentando processar um volume enorme de informações que a gente não tem condições de processar. E dentro disso, dentro desse aspecto, uma das coisas que a Meire falou hoje pela manhã em relação a esse processo até que alguém realmente tente ou efetive o suicídio, é a desesperança, é a falta de esperança. E aí quando eu transporto para esses dados, que cerca de 45%, dentro do número de 11 mil suicídios por ano no país, são jovens de 15 a 19 anos, são jovens de 15 a 19 anos que perderam a esperança. Por isso, a pergunta que nós fazemos essa noite é: qual é o sentido da vida? Qual
Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido de estarmos vivos? Qual o sentido de viver? É a pergunta que as pessoas têm feito ao longo de décadas, de séculos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, é capaz de nos ensinar todas as coisas, inclusive qual o sentido da vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Está mais difícil depois da semana passada que o pastor, deu um corte na Bíblia do celular. Agora o pessoal está tendo que manusear, está demorando mais, né? Estou brincando. Podemos? Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, essa é a tua palavra. E nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de acessarmos ela livremente e extrairmos dela, Pai, ensinamentos para as nossas vidas que funcionam como um alimento que nos fortalece e nos ajuda a caminhar, nos ajuda nessa trajetória que por muitas vezes é dificultosa, mas que nós podemos atravessar e vencer, ó Pai, por meio da tua palavra, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações por meio do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra sentido, ela tem alguns significados, mas eu destaco dois desses significados. Sentido é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. É um alvo, é um fim, é um propósito. E aí a pergunta que a gente pode fazer também nesta noite é: qual é o propósito? Qual é o alvo? Qual é a finalidade da vida? Outra definição também da palavra sentido é o encadeamento coerente de coisas ou fatos, uma lógica, algo que tem cabimento. Também podemos usar essa definição para fazer uma pergunta também nesse sentido: qual é a lógica? Qual é o cabimento da vida? As pessoas se perguntam sobre isso no sentido de explicar a própria existência. Por isso, nós há tempos ouvimos questionamentos do tipo: para onde eu vou, da onde eu venho, para onde eu pretendo chegar. E hoje em dia existe uma classe que está ganhando alguns milhares de reais explorando esses questionamentos, apresentando algumas coisas como se fosse a resposta, o sentido para a vida dessas pessoas. Mas eu te digo que 99% dos casos, essas respostas não têm nada a ver com o sentido da vida. Essas respostas, elas tentam de alguma forma apresentar uma explicação bem superficial, bem rasa, que tenta aplacar uma curiosidade, mas ela não ataca a essência do sentido da vida. As pessoas, elas perguntam, elas fazem esse questionamento por uma série de situações em que elas veem acontecer ou que elas vivenciam. Por exemplo, quando alguém pergunta qual é o sentido da vida, querendo apresentar alguma coisa nesse contexto do qual é o sentido lógico, qual é o encadeamento, qual é a razão, qual é o cabimento dessa vida.
As pessoas, na verdade, ela está perguntando o seguinte: por que alguns morrem e outros vivem? Por que pessoas sofrem, pessoas boas sofrem, enquanto pessoas que não são tão boas, elas vivem bem? Mas isso não tem nada a ver com o sentido da vida. Para você ter uma ideia, o salmista já fazia esse tipo de questionamento. Por que o ímpio prospera? Mas não tem nada a ver com o sentido essencial da vida. Quando as pessoas perguntam assim, qual o sentido da vida? Querendo deixar entender o seguinte, da onde eu vim, para onde eu vou. Elas não estão questionando a sua vida em si, elas estão questionando a sua existência, ou melhor, a sua pré-existência. Ou elas estão questionando a pós-morte. O que vai acontecer depois? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela responde esses questionamentos. Mas as pessoas, elas preferem ignorar o que está escrito, para tentar chegar às próprias conclusões. Por quê? Porque suas próprias conclusões são melhores, ao seu ver, do que a verdade. Então surge esse questionamento. Quando alguém se questiona a respeito de onde veio, ou seja, da sua inexistência, e para onde eu vou, por exemplo, da sua pós-morte, a última preocupação é saber por que está vivo ainda. Assim também ocorre com o segundo questionamento. Quando alguém se pergunta sobre a lógica da vida, o foco da questão é uma sensação de injustiça em relação aos acontecimentos que estão fora do controle e da compreensão dessa pessoa. Como eu falei, por que pessoas boas sofrem e algumas pessoas mais não sofrem? Na verdade, o que devemos perguntar é sobre a razão de nós existirmos e qual o motivo, ou pelo qual motivo você ainda está vivo. Você já perguntou isso para você mesmo? Por que você está vivo ainda? Por que você ainda vive? Por que você está respirando? Por que você acordou nessa manhã? Por que você se levantou da sua cama? Na verdade, as pessoas, quando elas perguntam sobre o sentido da vida, elas não fazem essas perguntas a respeito de si mesmo, ou a respeito da sua própria existência. Qual é a razão de você existir? Eu gosto do texto de Salmos, no capítulo 139, que é muito conhecido de todos, um relato do salmista dizendo o seguinte: olha, o Senhor me conhecia no ventre da minha mãe, o Senhor viu a formação dos meus ossos. E uma palavra que o salmista usa e que me chama a atenção, ele fala assim: de uma forma assombrosa o Senhor me formou, o Senhor me entreteceu. E a ideia de entretecer é uma ideia de fazer algo, costurar algo com a própria mão. É interessante, porque quando pensamos nisso, pensamos na realidade de que nós estamos aqui por algum propósito. O pastor pregou há uma semana atrás falando sobre o chamado, um chamado especial. E às vezes a gente tem a ideia de que nós temos um chamado porque nós existimos, quando a ideia do salmista em Salmo 139 é que o chamado, ele antecede a sua existência, ou seja, você foi criado para atender a necessidade de alguém. Deus te criou especificamente para isso. Deus te criou especificamente para atender um chamado. Surgiu uma necessidade no mundo, existe uma necessidade no mundo, Deus te fez, porque você é a resposta para a vida de alguém. E aí são as 3 perguntas que ficam implícitas no texto de Filipenses 1, 21 a 24. Você vive para quê? Para que você vive? Você vive para ter coisas ou para ser?
pessoas vivem para ter. Você trabalha para quê? Para que você trabalha? Eu te pergunto assim, eu trabalho. Eu sou trabalhador, eu acordo 5 horas da manhã. Eu pego um ônibus lotado, né? Com aquele sujeito, com aquele sovaco em cima de mim, que parece que o próprio inferno mora debaixo do braço dele. Mas eu estou lá, eu vou, eu volto. Você faz tudo isso para quê? Porque eu preciso ter com que me sustentar. Amém. Porque eu quero ter as minhas coisas. Por que você quer ter a sua promoção no trabalho? Porque eu preciso melhorar de vida, porque eu preciso ter as coisas, porque eu preciso ter aquilo, porque eu preciso ter outro, porque eu preciso ter. E aí vem o apóstolo Paulo, em Efésios, se eu não me engano, no capítulo 3, ou capítulo 4, agora eu não lembro, ele fala assim: ei, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Para quê? Para não precisar roubar. Não é isso? Não. Ele está falando que parar de roubar é uma condição da nova vida dele. E ele vai continuar dizendo o seguinte: agora você trabalha. Você comece a trabalhar. Para quê? Para que alguém tendo alguma necessidade, você tenha com que ajudar. Está escrito lá. Mas nós trabalhamos para ter coisas para nós mesmos. Por quê? Vivemos para quê? Vivemos para nós mesmos. É o contrário da realidade da palavra de Deus. Uma vez que abraçamos o Evangelho e a causa do Evangelho, o eu deixa de existir. Lemos no início, Gálatas 2:20, o que diz lá? O que diz Gálatas 2:20? Lemos no início. Oi? Vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais. É bonito em canções, é bonito em poesias, mas e na prática? Eu não vivo mais, quem vive é Cristo em mim. E aí você vê toda a trajetória do ministério de Jesus. Em que momento dentro do ministério de Jesus ele fez alguma coisa para si mesmo? Pelo contrário, ele diz em um momento: ninguém toma a vida do Filho do Homem, ele mesmo a dá em favor de muitos. Você vê um texto tão conhecido de todos nós, João 3,16, um exemplo do que é amar, a partir da própria idealização do que Deus define o que é amar. Ele diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou. A ideia do Evangelho sempre foi o outro, e nunca você mesmo. Qualquer Evangelho em si mesmado, como diz o apóstolo Paulo, falando em uma das suas cartas, falando o seguinte: qualquer um que tenha pregado um Evangelho diferente que eu vos tenho ensinado, seja maldito. Qualquer um que prega um Evangelho que é voltado para si mesmo, seja maldito. Porque esse Evangelho não é o Evangelho da verdade. Porque o Evangelho da verdade nunca viveu para si mesmo, mas sempre para o outro. Então, a pergunta que se faz é: eu vivo para quê? Se você é salvo no Senhor Jesus, você tem que viver para si. Porque a única realidade bíblica, ou a única expressão que se tem conhecido, é Deus falando: sê tu uma bênção, e não tenha tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Nós fomos chamados para sermos pacientes, para sermos perdoadores, para sermos apaziguadores, para sermos
pessoas de paz. Fomos chamados para sermos, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Mas vivemos ainda uma vida para ter. Veja Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12, dizendo que ele aprendeu o mistério de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Sabe por quê? Porque Paulo já tinha compreendido que ele não foi chamado para ter coisas, mas ele foi chamado para ser uma bênção, para ser alguém. E aí a gente não entende por que as frustrações acometem a nossa vida, porque nós estamos voltados no ter, contrariando a realidade de Mateus capítulo 6, que diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? E o que as pessoas fazem hoje? Buscam as demais coisas, mas como elas não conseguem se afastar de Deus totalmente, tentam acrescentar Deus e o reino de Deus e a sua justiça nas demais coisas que elas buscaram primeiro. Tem como dar certo? Buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é focado em quê? No outro. É focado no próximo. É focado em ser. O apóstolo Paulo fala, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é ser justo. É interessante que a palavra justiça, no original do grego que ele usa nesse texto, é a palavra equidade, que é o contrário de iniquidade. O reino de Deus é equidade. Não é um reino de iníquos, que só se preocupam com si mesmo. Lembra da parábola do juiz iníquo, que a mulher ficou perturbando ele o dia, a noite, o tempo, ele fala assim, olha só, para você não me perturbar mais, eu vou julgar a sua causa. Porque ele era iníquo, porque ele só atendia as coisas que eram segundo o seu interesse, e o texto deixa claro. E Jesus, ele faz uma comparação em relação a Deus, dizendo o seguinte, Deus não é como esse juiz iníquo, ele não atende às causas por interesse, ele não atende às causas porque ele não suporta mais o seu clamor, porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de equidade. Nós fomos chamados para ser e não para ter. Acumulando coisas, provém frustração sobre nós, porque quando não alcançamos, nos frustramos. Mas quando decidimos ser uma bênção na vida de alguém, não há frustrações. E é impossível que você não seja bênção na vida de alguém, e ninguém está falando de dinheiro. Às vezes você não tem, mas você pode ser bênção na vida de alguém sem ter dinheiro. Mas nem isso, porque vivemos a realidade onde, dentro de um contexto pós-moderno chamado humanismo, o homem se tornou senhor de si mesmo, das suas próprias escolhas e do seu próprio destino. Ou seja, se o homem é senhor de si mesmo, das suas próprias escolhas e do seu próprio destino, aonde está a vontade de Deus? Nós não podemos viver assim. A segunda pergunta, você vive por quê? Por que você está vivo? Você já perguntou por que você está vivo ainda? Já? Existe uma música de um cantor
e chamado, acho que é Marquinhos Gomes. Acho que é o Marquinhos Gomes. E a música ela fala assim, acho que alguns irmãos conhecem: não morrerei antes de a promessa se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Amém? Misericórdia. Vai ler Hebreus 11:39, galeria dos homens da fé. Quem estava lá? Abraão. E o que está escrito? No entanto, todos eles morreram sem ver a promessa. Aí a pessoa fala: não, eu não vou morrer porque eu tenho a fé de Abraão. Vai morrer porque ele morreu. Abraão morreu, o pai da fé morreu. Por que você não vai morrer? Não, tem promessa de Deus para se cumprir. Amém. A promessa de Deus que tem sobre a sua vida não tem a ver com a sua própria vida, mas tem a ver com o propósito que a sua vida carrega. Porque nós vivemos, por que você está vivo? Porque tem propósito de Deus na sua vida para ser cumprido ainda. Só por isso você está vivo. Senão, se todos os propósitos de Deus tivessem cumprido na sua vida, você vai poder dizer: combati um bom combate, completei a carreira, agora eu guardo a fé. Mas se não chegou esse momento, é porque tem coisa que Deus quer fazer através de você, não importa a sua idade. Paulo sendo levado lá em Atos capítulo 27 para Roma, para se encontrar com César, e no meio do caminho eles esbarram com uma tempestade, e aí entra em desespero todo mundo, e o texto vai dizer que eles estavam há 14 dias sem ver a luz do sol, há 14 dias sem ver estrelas, porque eles não conseguiam enxergar nada, tudo fechado, o tempo todo fechado, e eles navegando à deriva, já tinham jogado tudo para fora do barco. Apóstolo Paulo se levanta e diz o seguinte: olha, fiquem tranquilos, nesta noite o Senhor me apareceu e me disse: Paulo, é imperativo que você chegue até César. Por isso, nem você e nem os que estão contigo irão morrer. Por quê? Porque Paulo precisava chegar até quem? César. Para ele chegar até César, ele precisava chegar vivo. Mas quem disse que ele precisava chegar até César? Deus. Deus estabeleceu um propósito na vida de Paulo. O propósito é você chegar até César. É imperativo que você chegue lá. É a mesma coisa naquele momento, é a mesma situação naquele momento em que Jesus está na praia. Ele vai atravessar para outra margem do lago, e ele fala para os discípulos: passamos a outra margem. Jesus falou: passemos a outra margem. No meio do caminho, o que aconteceu? Uma tempestade, Jesus dormindo no fundo do barco, todo mundo entra em desespero. Como é que o Senhor pode? Nós estamos aqui a ponto de naufragar e o Senhor dorme. Não está escrito isso, mas eu imagino no olhar de Jesus, ele olhando para aqueles discípulos assim: eu não disse que a gente ia passar para o outro lado? Se eu falei, filhão, vai acontecer. Lembra de Gênesis? Lembra? Quando a terra era sem forma e vazia, e Deus disse o quê? Haja luz, e houve luz. Há poder na palavra de Deus, que quando Deus libera a sua palavra, algo acontece, de acordo com a sua vontade. Ou seja, se Jesus disse: passemos a outra margem, relaxa, vai passar a nado, segurando na madeira do barco, boiando no mar morto, não importa, vai chegar, porque Jesus disse que você vai chegar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz: tranquilo, Deus falou para mim que eu preciso chegar a César, e por isso, olha aí, primeiro estabeleceu-se o que? Propósito. Você precisa chegar até César. O que acompanha o propósito? A promessa. Por que você precisa cumprir esse propósito? Ninguém vai morrer. Olha a promessa aí.
Então a promessa de Deus sobre a sua vida está atrelada aos propósitos de Deus sobre a sua vida. Porque as promessas pertencem ao propósito e não a você. Se você quiser mais dados, procure o exemplo de Abraão. A promessa de Deus para Abraão tinha um efeito o quê? Tinha um efeito de um propósito. E não simplesmente para Abraão ter um filho, não. Porque tinha um propósito de Deus, em que ele ou estabelecer uma grande nação sobre a terra. Mas precisava ter um filho. O propósito de Deus, ele se cumpre nas nossas vidas, ou melhor, o propósito de Deus irá se cumprir nas nossas vidas, e a partir do momento que ele se cumprir, aí sim, tchau e benção. Mas, enquanto tem propósito de Deus, você permanece vivo. Aí você pergunta, por que eu estou vivo ainda? Por que eu existo ainda? Amado, amada, você está vivo porque Deus ainda quer te usar para algo. Você está vivo porque tem propósito de Deus. Mais uma vez citando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, somos embaixadores da parte de Cristo. Todos nós temos o propósito de representar o reino de Deus na terra. O que o embaixador faz? Tá essa polêmica aí, desses últimos dias aí, que o presidente está nomeando, querendo indicar o próprio filho para ser embaixador. É num país aí, não vou falar o nome do país, para não dar polêmica, mas o presidente está indicando o próprio filho para ser embaixador num outro país. Qual é a intenção não a intenção do presidente, tá? Qual a intenção de ser embaixador? O que o embaixador faz? Vamos lá, interatividade no momento. O que o embaixador faz? Qual a função do embaixador? Natália não pode responder. Qual a função do embaixador? Oi? Representar o quê? Irmão João? Representar o interesse da sua terra em terra estrangeira. Certo? Olha o que o texto da palavra de Deus fala. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Você tem noção do que isso significa? Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte: nós somos cidadãos dos... A sua cidadania não pertence a essa terra. A sua cidadania pertence ao céu. Você é representante dos interesses de Deus na terra. Para você saber se você está sendo um bom embaixador, você tem que conhecer os interesses de Deus. Quais são os interesses de Deus na terra? Em primeiro lugar, achar que está perdido. Em segundo lugar, depois desse perdido achado, que ele cresça espiritualmente. Esses são os interesses de Deus, simples, tranquilos, e nós fomos chamados para representar esses interesses aqui na terra. O propósito de Deus sobre a sua vida é que você seja embaixador da parte de Cristo, que você represente o céu aqui na terra, fazendo que com a vontade de Deus se estabeleça através da sua vida na vida de outros. Você está vivo porque você é um embaixador. E a última pergunta: você vive para quem? Para quem você vive? Hoje, a realidade que se diz é que nós devemos nos amar
Se ame primeiro, né? Se ame primeiro. Não ligue para o que as pessoas dizem. Não pense no que os outros pensam ao seu respeito. Ame a você mesmo. Amor próprio. Como eu falei, a dinâmica do Evangelho é diferente. Dentro da dinâmica do Evangelho, você tem que amar o outro em primeiro lugar. É a própria fala de Jesus. Lembra do doutor da lei tentando colocar Jesus em provas? Ele chega e fala assim: o que faço para eu herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? E o texto vai dizer: olha, ele fez essa pergunta porque ele queria colocar Jesus em prova, ele queria testar Jesus. E Jesus, sabiamente, responde para ele: me diz você é o doutor da lei, você que entende legislação. E ele prontamente responde: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele fala assim: muito bem, respondeu certinho, ó, parabéns. Agora você vai lá e faz isso que você falou. Vai lá e faz isso. Sabe por quê? Não adianta ter as respostas certas, mas as atitudes erradas. Está cheio de crente com resposta certa, mas as atitudes totalmente equivocadas. Porque vivem para si mesmo. Esse cara não se contenta e fala assim: então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus continua e entra na parábola do bom samaritano. Olha, tinha um sacerdote descendo de Jerusalém, viu um irmão seu machucado, que tinha sido roubado, olhou, e o que ele fez? Passou de largo. Veio o levita descendo de Jerusalém, viu o irmão seu machucado à beira do caminho e passou de largo. Depois veio um samaritano, viu aquela pessoa machucada à beira do caminho, o que ele fez? Se aproximou. Jesus pergunta: quem agiu de amor para com esse rapaz? Quem? O samaritano. É interessante pensar nisso, porque dentro de uma estrutura cultural judaica, você tem um sacerdote e nada está escrito à toa, e um levita. Ele se aproxima, e dentro do exemplo de Jesus e da parábola, a ideia que se traz é: eles se afastam porque julgavam o cara estar morto. E como eles tinham afazeres no templo, se eles encostassem nele, se tornavam impuros para os afazeres do templo. E eles não queriam atrapalhar as suas atividades. Às vezes, nós, crentes, estamos mais preocupados com as nossas atividades do que com aquele que está ferido. Estamos tão ativos, tão envolvidos, que não podemos parar para ajudar um ferido. Por quê? Porque vai atrapalhar a nossa atividade. No entanto, o bom samaritano se aproxima daquele homem, ajuda aquele homem, cuida daquele homem. Aí eu te pergunto: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Porque todo mundo pergunta: quem é o meu próximo? Quem é? É o outro? É o que está logo à direita? O que está logo à esquerda? Eu te respondo:
O seu próximo é aquele de quem você se aproxima. Você vive para quem? Você vive para si mesmo. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros em Romanos capítulo 12. Nós estamos interligados. Nós devemos viver para o próximo. Nós devemos viver para o outro. Jesus viveu para quem? Para si mesmo ou para o outro? Para quem Jesus viveu? Para si mesmo ou para o outro? Bem, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus viveu para o outro, não foi? Todos somos discípulos de Jesus, amém? Olha a fala do apóstolo Paulo. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Viveu para o outro, não é verdade? E não para si mesmo. Ele continua dizendo o seguinte: porque ele mesmo subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e como homem se humilhou, não pelo fato de ser homem, mas ele se humilhou sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o sentimento que nós devemos carregar em nós mesmos. Esvazie-se de si mesmo, esvazie-se das suas convicções próprias, esvazie-se do seu eu e viva para alguém. Filipenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, a maneira como nos tratamos, a amabilidade que nós temos uns para com os outros, seja conhecido de todas as pessoas. Como nós nos tratamos? A maneira como nos tratamos é a maneira de nos apresentarmos para os de fora ou para outras pessoas? Somos amáveis uns com os outros? Perceba que em todo momento o foco da palavra de Deus é o outro. O foco da palavra de Deus é o outro. Olha só Paulo finalizando no versículo 23 e 24. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, é claro. Por isso que ele começa a dizer: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por quê? Porque na glória ele não teria mais dor de cabeça. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Imagina estar com Cristo agora. Aquela conta que você tem para pagar amanhã, que você não tem dinheiro, sabe? Você não precisa ter dor de cabeça, porque você está com Cristo lá, não tem conta para pagar. Aquele PVA, sabe, que você deixou lá na mão do governo, não precisa, lá não tem PVA para pagar, aquele aluguel não tem para pagar, aquela prestação da casa não tem para pagar. Enfermidade não tem. Então estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor do que estar neste corpo, que aqui a gente sofre, aqui a gente sente dor, aqui a gente a gente é acometido por doença, aqui a gente tem um monte de coisa para pagar, um monte de satisfação para dar. Mas ele diz assim no versículo 24: mas mesmo com toda essa situação, mesmo que estar com Cristo seja muito melhor, eu entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Se você está nesse corpo, é porque tem alguém ainda precisando de você. E se alguém está precisando de você, você precisa ajudar esse alguém. Romanos 14, versículo 7 e 8. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele.
O sentido da vida está no fato de sua vida fazer sentido. E a sua vida só faz sentido se a sua vida estiver em Cristo Jesus, porque nele nós nos movemos, nele nós existimos e nele nós vivemos. Onde está a sua vida agora? Não se pergunte sobre o sentido da vida, mas se pergunte por que você está vivo, para que você está vivo e para quem você vive. Porque se você está vivo, é porque Deus precisa de você aqui ainda. A sua vida só faz sentido, ou o sentido da vida está no fato da sua vida fazer sentido. A palavra de Deus fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ei, a sua vida começou nele e só terminará nele. Amém? Feche seus olhos. Deus é a fonte eterna de todas as coisas. Ele é o sentido de todas as coisas. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei se você já tomou essa decisão de colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Eu não sei se por muitas das vezes a sua vida pareceu sem sentido, sem razão, sem um motivo aparente. Eu te digo que essa sensação se dá pelo fato de que o alfa e o ômega ainda não faz parte da sua vida, ou que você ainda não compreendeu que o alfa e o ômega é o princípio e o fim da sua existência. Ora, se esse alfa e o ômega é eterno, quando você está nele, principia nele e o fim é ele, você pode gozar da eternidade nele. Nessa noite eu quero te perguntar, você que deseja do fundo do seu coração um sentido para a sua vida, eu gostaria que você, aí no seu lugar, levantasse a sua mão para que a gente pudesse estar orando pela sua vida. Fala assim: eu quero que a minha vida tenha um sentido, e esse sentido seja baseado naquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver para algo, eu quero viver por causa de algo, e eu quero viver para alguém. Se você deseja fazer isso nessa noite, aí no seu lugar, basta sinalizar. Enquanto cantamos, basta sinalizar com a sua mão, e nós vamos estar orando por você nessa noite. Deus abençoe, Deus abençoe. Se você deseja isso, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Se você deseja isso, fala assim: eu quero que a minha vida faça sentido. O Cordeiro de Deus, a salvação está em mim. Deus abençoe, Deus abençoe. Estou meio desorientado do que vou fazer, de como andar, como agir, mas eu quero um rumo, uma direção. É o alfa e o ômega.
Você pode decidir por isso nessa noite. Eu gostaria de você, que você com coragem, que levantou a sua mão, você viesse aqui na frente, vamos estar orando por você agora. Graças a Deus. Pode vir com coragem, você que levantou sua mão, pode vir. Não tem nenhum poder específico nisso, é só um passo de fé. Uma menina, uma senhora, um jovem, um irmão que estivesse aqui ao lado deles para abraçá-los, perguntar o nome, se comprometer a orar. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a razão e o sentido da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de existirmos em Ti, vivermos em Ti e nos movermos em Ti, ó Pai. Ou seja, tudo que representa a nossa vida está em Ti, ó Pai. Como diz, o Senhor mesmo disse em João capítulo 15, no versículo 5, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu poder se manifesta, Senhor, mediante a Tua palavra e a Tua graça, Senhor. E esse poder, ó Pai, é capaz de mudar, transformar realidades, ó Pai. Nos levar, Senhor, a uma outra realidade, Senhor, onde antes não tínhamos em quem confiar, antes não tínhamos como a quem buscar, mas hoje nós temos em Ti todas essas coisas, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, abençoa a vida desses nossos amados aqui na frente, que tomam essa decisão nesta noite, ó Pai. Dessa forma eu rogo a Ti, por meio do Teu Espírito Santo, faça uma obra maravilhosa na vida de cada um deles, ó Pai. E que essa obra, em nome de Jesus, se complete para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.